Graça e paz. Eu gostaria de dizer que eu estou muito alegre, muito feliz e agradeço a Deus e ao pastor por estar aqui mais uma vez. E o que eu vou falar para os irmãos, eu vou falar de vida. A palavra de Deus, ela é vida dentro de nós. Amém? Ela é vida dentro de mim e dentro de você. Então, hoje é o culto de oração. Culto de oração a gente fala de quê? De oração. E a gente ora. Amém? E eu estava lendo algumas coisas a semana passada sobre oração. E eu vi um texto que dizia assim, a oração, ela é o seu volante ou ela é o seu pneu de socorro, o step? E aí aquilo me chamou a atenção. O volante, ele serve para quê? Para nos guiar, para nos conduzir. Sem o volante, a gente não leva o carro para lugar nenhum. Até os elétricos, eles necessitam de volante. É o volante que a gente guia para onde a gente quer ir, a curva, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Não é assim que funciona? E aí eu fiquei meditando, sobre isso. O que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra de Deus? O que é mais importante? O braço direito ou o braço esquerdo é mais importante? Os dois juntos. Amém? Os dois. A palavra de Deus é vida. E a oração, ela é um estilo de vida. E sem esse volante, a gente não vai para lugar nenhum. A oração é o caminho para todas as coisas. E eu separei aqui alguns versículos e eu gostaria de pedir à mídia para colocar para mim, para me ajudar, na verdade, porque o óculos é só para perto. Efésios 6, 18. E depois 1 Tessalonicenses 5, 17. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes. E perseverança nada mais é do que a capacidade de aguentar firme. Quando a coisa aperta, quando a coisa rocha, quando está difícil. Quando é difícil a gente andar em amor, quando é difícil a gente falar de amor, quando é difícil a gente mostrar que realmente nós somos em Deus e para que nós estamos em Deus aqui nessa terra, aí vem a capacidade de aguentar firme, porque é difícil, é muito difícil, porque cada dia você tem que ter uma vida de oração, uma vida de leitura, sempre, porque se a oração é a chave para todas as coisas. A gente não chega a lugar nenhum sem oração. E eu estava lendo algumas coisas, e meditando sobre oração. E eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma doutora Rosana, ela é neurocientista. E ela fala no vídeo exatamente sobre isso, que oração, quando a pessoa ora, libera uma sensação de bem-estar. É liberado essa sensação. Quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração. E a oração, ela funciona. E isso já foi comprovado cientificamente. Eu conheço pessoas que não são cristãs e elas têm o hábito de orar, fazer as suas orações todos os dias. Todos os dias tem esse hábito de orar, de buscar, de falar. Alguns questão eles falam que isso faz bem, e realmente isso faz bem. Isso libera essa sensação de paternidade, essa sensação de bem-estar, de cuidado. A oração, ela, para ser verdadeira, a vida de oração do cristão, ela deve estar alicerçada e edificada sobre a palavra de Deus. A oração é estabelecer um relacionamento profundo e íntimo com Deus.
1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Não é para parar, é para continuar. Não é para esmurecer, é para continuar. Eu vou contar uma coisa que aconteceu lá em Aracaju. Eu acabei ficando sabendo, foi recente isso. Lá tem um verbo no lar. E o irmão responsável pelo verbo no lar estava lá dentro da salinha orando que já ia começar o culto. E ele, sabe aquela pessoa de oração, né? Ele estava lá orando para iniciar o culto. E o Espírito Santo chamou ele urgente. Veio uma urgência dentro dele. E ele saiu correndo no espaço, né, que foi alugado para fazer as reuniões. E chegou na porta e falou assim: entra todo mundo agora. E estava cheio de criança, tinha alguns diáconos na porta, alguns irmãos conversando. Entra agora e fecha a porta. E os diáconos ficaram olhando para ele. E ele, vamos, urgente, vamos, entra, fecha a porta. E ele não sabia porque ele estava fazendo aquilo. Mas a urgência que veio nele, ele foi lá, ele fez exatamente aquilo que o Espírito Santo mandou. Quando ele iniciou o culto, a placa da igreja de concreto caiu bem na calçada. Aí me mandaram a foto da placa. A placa é enorme, toma toda a calçada. Se ele não tivesse atento, Espírito Santo, e se ele não tivesse obedecido, muitas vezes estamos atentos, mas às vezes não obedecemos. Às vezes o Espírito Santo fala conosco. Ele mostra para nós. Mas às vezes a gente não tem essa sensibilidade, essa urgência, rápido, pronto em obedecer. Às vezes vem a dúvida, às vezes é alguma coisa que a gente ouve. Não. Urgência. Deus fala. O Espírito Santo, ele bate aqui, ele fala conosco. Mas às vezes nos distraímos. As distrações fazem a gente perder o foco. E aquilo me chamou a atenção de tal forma, eu falei: nossa mãe, que coisa. Se ele não tivesse ido lá, minha mãe, não sei o que teria acontecido. Estava cheio de crianças, disse que tinha umas 10 crianças correndo lá na porta. E ele falou assim: meus irmãos, eu não sei porque eu mandei entrar. Mas a ordem era: entra todo mundo e fecha a porta. Não se fecha a porta fica aberta. Mas ele foi lá e entra todo mundo e fecha a porta. E todo mundo obedeceu. Sentiu também do Espírito em obedecer. Porque eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes é nos dado comando através de pessoas e a gente não obedece. Eu vou fazer, mas eu não concordo. Eu não queria obedecer. Não tem isso às vezes? Mas as pessoas ouviram, atentaram, e por causa daquilo não aconteceu uma tragédia, porque ia acontecer uma tragédia ali naquele lugar. Então, quando eu li isso aqui, quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei desse caso, um relacionamento profundo e íntimo. Eu falei: Pai, é esse relacionamento que eu quero ter contigo. Que o Senhor faz e o Senhor fala. Tem um texto que diz que o Senhor, Ele nos chamou para as coisas grandes. Eu vou ler aqui o texto depois. Mas eu queria ler agora Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e esse daqui. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. A gente não sabe, o nosso entendimento não alcança. Mas o Senhor está falando, clama. Eu vou anunciar coisas grandes. Amém? Jeremias 29, 12. Aleluia.
Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Eu vou contar outro testemunho. Quando eu tinha 17 anos, eu fui diagnosticada com endometriose. É uma doença que leva a mulher à esterilidade, ou seja, a mulher não pode ter filhos. E tem casos que tem níveis essa doença. E essa doença, às vezes, ela chega num nível que tem que retirar útero, ovário. E tem meninas que acontece esse tipo de coisa. Então, o médico falou isso para mim. Eu fiz uma laparoscopia, fui diagnosticada, segui com a minha vida, porque a minha vida é do Senhor. Então, eu conheci o meu esposo, maravilhoso. Casamos. E eu sempre tive o desejo de ser mãe. Tem mulheres hoje que não têm esse desejo, né? Eu conheci algumas que falam, não quero ser mãe, não quero ser mãe. Mas eu sempre tive esse desejo da maternidade, de ser mãe. Eu sempre quis. E quando eu casei, primeiro diagnóstico, você não pode ser mãe, não. Não posso? Não. Então tá bom. E que eu tinha que fazer o tratamento, que não sei o quê. Eu não fiz tratamento nenhum. O meu tratamento foi oração. Esse foi o meu tratamento, oração. E o meu marido pegou junto comigo. Só que para ele não era tão assim. Eu, na verdade, não sei. Ele não conversava comigo, porque eu acho que ele tinha um receio, né, eu acho que não acontecer e eu ficar frustrada, sei lá o quê. Mas eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que Deus ia me fazer mãe, que Deus me fez mãe. E eu tive o Davi. O médico falou assim, olha, tudo bem, mas o segundo não vai vir, não. Eu falei, eu vou ter o segundo filho. Eu quero ter uma menina. E aí, aconteceu que eu engravidei de novo. E aí, eu lembro que eu falei assim, doutor, e a endometriose? Olha, eu não sei o que aconteceu não, mas eu acho que a gravidez curou a endometriose. Eu olhei para a cara dele e dei risada. Deus é que fez. Eu tinha um diagnóstico na mão, até hoje eu tenho os exames, está lá na minha mãe os exames, dizendo que eu tinha esse negócio aí. Se tinha, se não tinha, pouco importa. O que importa é que o Senhor, Ele fez. Quando eu orava de acordo com a palavra de Deus. Senhor, o Senhor não me fez para ser estéril. Eu não nasci para ser estéril. O Senhor me fez mãe. E eu vou ser mãe. Ore a palavra de Deus. Esse é o padrão. Orar a palavra de Deus. Se é provisão, pegue versículos bíblicos sobre provisão e ore em cima da palavra de Deus sobre provisão. Se é cura, pegue os versículos de cura e ore na palavra de Deus sobre cura. O Senhor, Ele nos mostra que a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus funciona e nós devemos estar alicerçados na palavra dEle. Deus, Ele quer nos ver alegres, Deus quer nos ver bem. Tem um versículo em João 16, 23 e 24 que diz assim. Vai colocar? E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto que pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e receberei, para que o vosso gozo se cumpra. Tem uma passagem que diz assim, para que vos alegreis. O Senhor, Ele tem prazer na nossa alegria. E às vezes quando eu quero as coisas, eu uso esse versículo e falo, Senhor, eu quero ficar alegre.
Isso vai me fazer bem, Senhor. Eu estou querendo isso. Para que. Aí, ó. E terão alegria completa. É isso aí. Peçam em meu nome e receberão. E terão alegria completa. É isso que o Senhor quer, a nossa alegria completa. O Senhor quer nos ver bem. Não é para estar ninguém chorando, não. Então, Ele faz. Mas para isso, nós devemos, o quê? Padrões divinos. Tem gente que acha que orar é ficar repetindo, clamando, implorando, porque Deus ele é relutante. Não, isso não é oração. Nem tentar convencer que é merecedor. Não, o caminho não é esse. Oração é a chave para o sucesso da vida cristã. Porém, precisa ser realizada dentro dos padrões divinos para que ela se cumpra e para que seja eficaz. A gente ora porque é uma ordenança divina. Essa ordenança divina que nos traz a orar, a buscar. Amém? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Quem já falou isso? Eu não tenho tempo. Eita, Jesus. Deus está falando comigo. Eu não tenho tempo. Mas como é que a gente diz que não tem tempo para o dono do tempo? O dono do tempo, o dono das nossas vidas, o dono de todas as coisas. Como que a gente diz que não tem, se Ele é o dono do nosso tempo? Jesus. Tem um texto, uma parábola, na verdade, né? Em Lucas 18, que Jesus diz em uma parábola sobre o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu não sei se vocês já esmoreceram, mas eu já esmoreci já. Já houve momentos na minha vida que a gente esmorece. Já houve momentos que a gente não sabe nem orar, nem como começar a orar. Eu não sei nem como começar a oração. Esses momentos, eles existem. E por isso que Jesus falou, devemos orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer, perseverar, nunca esmorecer. Porque isso pode acontecer, já aconteceu comigo, pode acontecer com você, não estamos livres disso. Mas a gente, mesmo sem força, mesmo sem palavras, mesmo sem saber como orar nem como falar, a gente começa. A gente começa. Pai, obrigada. Começa agradecendo. Pai, obrigada. Obrigada pela vida. Obrigada pelo que o Senhor tem me dado. Obrigada, Pai, porque eu estou vivo. Obrigada, Pai, porque hoje o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. O Senhor nos dá livramentos invisíveis. O Senhor nos livra de livramentos invisíveis que a gente nem imagina. E o Senhor tem nos livrado. E devemos nos alegrar e agradecer a Ele. Por tanto amor, né? A gente cantou aqui, Deus é bom, e Deus é bom, e Deus é bom demais. E a gente não se cansa de dizer que Ele é bom, porque Ele é bom mesmo. E tem outro texto que eu vou ler daqui a pouco. Eu anotei aqui uma coisa aqui, que a oração é o maior privilégio da vida cristã. E os privilégios, eles trazem sempre a responsabilidade. Então, além do privilégio, nós temos também a responsabilidade. Porque as bênçãos, ela vem em resposta à oração e às promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Opa, aleluia. Então, não é só um privilégio, mas também uma responsabilidade. Deus, Ele deu ao seu povo a maravilhosa oportunidade de ordenar as suas bênçãos.
nós temos essa maravilhosa oportunidade de ordenar as bênçãos aos outros e a nós mesmos. E eu não sei se vocês já ouviram falar num pastor, aquele pastor da maior igreja lá na Coreia, que é o David Yong-Cho. Essa igreja, ela foi considerada, eu não sei se hoje ainda é considerada, ele faleceu o ano passado, esse pastor, a maior igreja do mundo, a igreja na Coreia. E ele fala em uma das suas pregações que ele sempre foi específico em suas orações. E aí aquilo me chamou a atenção. É uma coisa assim tão simples, né? Mas ele fala assim, que quando ele não tinha onde estudar, e aí ele queria uma escrivaninha, e aí ele ia e orava. Eu quero, Senhor, eu preciso de uma escrivaninha. Não era assim, pastor? E a escrivaninha chegou. Depois ele precisava de uma bicicleta. E aí ele orou dessa forma, pedindo a bicicleta. Depois, se você puxar lá na internet, você vai achar esse vídeo. Ele era específico. E muitas vezes nós não somos específicos com Deus nas nossas orações. Queremos, mas nem sabemos o que queremos. Se você não sabe nem o que você quer, como é que Deus vai dar uma coisa que você nem sabe o que você quer? Sejamos específicos nas nossas orações. Exatamente como você orar, exatamente como você crê, assim vai ser. Amém? Quem já encontrou pessoas aqui que não sabia o que queria? Não sabe o que quer. Eu já encontrei. Já teve pessoas que chegam para pedir para orar, e aí você fala assim, tá, mas vamos orar. O que... Ah, então, é assim, sabe? Eu não sei. Como não sabe? Eu queria passado. Você quer ou não quer? O que é que você quer? Sejamos específicos. E eu lembro quando eu fiquei grávida da Giovana, tinha uma torcida, né, por menino, e eu dizia, é menina, é menina, é menina. Mas eu não falava não, viu? Eu ficava calada ali só. E aí, eu lembro que quando ela nasceu, eu dei esse testemunho, que eu fui específica na minha oração, porque quando eu fiquei grávida da Giovana, eu já tinha esse entendimento, essa palavra dentro de mim. Então, eu fui bem específica. Eu falei do cabelo dela. E tem gente que fala assim, corta o cabelo da menina, tá muito grande esse cabelo. E eu também não respondo. Sabe por que eu não respondo? Porque eu orei. Eu pedi a Deus que me desse uma filha e que aquele cabelo ia crescer e aquela menina ia ser linda do cabelão e assim, assim, assim. Como é que eu orei? Eu pedi a Deus, Deus atendeu o meu pedido exatamente como eu orei. Isso é uma coisa simples. Simples. Mas é desse jeito mesmo, é simples assim. Ora, simples assim, é como o pastor falou. Ora, o pastor aqui sábado, impõe as mãos, ora, acabou. É simples. As coisas são simples. A gente que às vezes complica. E aí veio a Gigi atendendo o pedido da mamãe, do jeito que a mamãe pediu a Deus. E aí, agora eu vou pegar e vou cortar o cabelo da menina? Não. Quando ela crescer, ela faz o que ela quiser, mas a forma como, a maneira como eu orei, aconteceu. E ele, quando eu ouvi essa mensagem dele aqui, desse pastor, eu lembrei, eu falei, é verdade. Quantas vezes eu fui tão específicas em orações bem específicas. E exatamente como oramos, aconteceu. Exatamente. A gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber para onde que a gente vai, a gente tem que saber o caminho que a gente quer. É o volante, a nossa oração é o volante. Ele que vai conduzir a nossa vida. Mas para isso, a gente tem que ter o entendimento e saber o que queremos. Amém? E eu vou ler esse versículo aqui que está em 1 João 5, 14 e 15.
Estamos certos de que Ele nos ouve. Eu tenho certeza, amém? O Senhor, Ele nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Nós não vamos orar contra a vontade de Deus. Nós não vamos orar em incredulidade, olha isso. Para quem não sabe, eu estou fazendo rema. E eu estava numa aula do rema e uma professora contou que uma vez ela estava numa reunião de oração e nessa reunião tinha um casal que estava com problemas e uma pessoa se levantou para orar a separação. Onde já se viu isso? E o povo, amém, amém, amém. Ela parou, ela disse que, como assim? Não. E aí ela disse que ficou quieta e ela falou, não. E aí ela começou a orar ao contrário. Mas, às vezes, falamos negativo, falamos incredulidade. E precisamos estar atentos no nosso dia a dia, nos nossos momentos com o Senhor. Porque a palavra dele diz que é conforme a vontade dele. Não é a vontade dele. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Nós temos essa certeza. A palavra de Deus que nos dá essa certeza. Que Ele nos ouve. O Senhor, Ele nos ouve. E Ele nos atende. Amém? E como hoje é culto de oração, a gente vai orar. Nós vamos orar. Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Vamos falar com Deus, porque Deus é bom e o Senhor...